Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 20. A menos que sua justiça supere muito. Os discípulos de Jesus devem exibir o tipo de justiça substancialmente novo que Jesus ensina e torna possível, ilustrado em capítulo 5, do versículo 21 ao 47 e resumido no capítulo 5, versículo 48. Essa justiça é distinta em quantidade e qualidade. Assim como Jesus é maior que o templo, como no capítulo 12, versículo 6, e que Jonas, no capítulo 12, versículo 41. Também a justiça de seus seguidores ultrapassa a dos mestres da lei e dos fariseus, ver capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres das leis, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 20. Mestres da lei. Escribas que se tornavam advogados por causa de sua familiaridade com a lei, adquirida por copiarem a escritura. Junto com os fariseus, estavam na época entre os judeus mais observadores da lei. Assim, ter uma justiça em muito superior a deles não pode significar uma obediência mais perfeita ao Antigo Testamento. Em vez disso, refere-se a fazer a vontade de Deus, conforme definida recentemente em Jesus a possibilitada pela habitação de seu Espírito, conforme o capítulo 12, versículo 20. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais estarão no reino dos céus. Vamos para o estudo? Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus chama seus discípulos para um tipo de qualidade de justiça diferentes à dos escribas e fariseus. Eles se orgulham da sua obediência exterior e muitos regulamentos extrabíblicos, mas ainda possuem coração impuro. Veja o capítulo 23, versículo 5, e o versículo 23 e o versículo 27 a 28. Contudo, a justiça do reino trabalha de dentro para fora, pois primeiro produz coração transformado e novas motivações. Romanos capítulo 6, versículo 17, segunda carta de Coríntios capítulo 5, versículo 17, Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23, Filipenses capítulo 2, versículo 17 e Hebreus capítulo 8, versículo 10, a fim de que o comportamento efetivo dos seguidores de Jesus realmente exceda em muito a justiça dos escribas e fariseus. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder. Jesus não critica os fariseus por sua exagerada obediência à lei, mas sim pela ênfase na conformidade externa a ela sem uma atitude interior própria. Ao focalizar as aparências externas, evitavam a intenção real da lei e assim obscureciam suas demandas reais. Capítulo 23, do versículo 23 ao 28. Os rolos do Mar Morto mencionam os fariseus como aqueles que vão após coisas amenas, porque acomodavam e comprometiam a lei para se adequar às realidades da vida. Tal
acomodação removia a consciência da necessidade da graça e da dependência de Deus. Nos versículos seguintes, Jesus restaura a verdadeira natureza na lei de Deus, como demandando santidade plena e radical. Jesus exige obediência mais profunda, sem desrespeitar as exigências de Deus. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum estareis no reino dos céus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Ao insistir que veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas, que juntos equivalem a todo o Antigo Testamento, Jesus se defendeu de acusações de estar desprezando a lei. A palavra cumprir pode referir-se ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Isso é sugerido pelas palavras tudo seja cumprido. Contudo, ela pode também referir-se à obediência aos mandamentos de Deus. Esse significado adicional é permitido pela referência de praticar esses mandamentos. Consequentemente, as palavras de Jesus implicam que ele haveria de cumprir todas as promessas do Antigo Testamento e obedecer a todos os seus mandamentos. A iota é a menor letra do alfabeto hebraico, Yod, que se assemelha a um apóstrofo português. O traço é um leve movimento de pena que diferencia letras semelhantes. A declaração de Jesus revela que ele considera o Antigo Testamento como preciso e confiável até mesmo nos mínimos detalhes. De acordo com essa convicção, Jesus ensinou que a fidelidade do testemunho do Antigo Testamento determina a estrutura de um discípulo em seu reino. A verdadeira fidelidade é possibilitada através de sua obra miraculosa de Deus no coração de um discípulo. Ver nota do versículo 6.